Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao estudo sobre dilatação linear, nesta videoaula nós iremos trabalhar alguns exemplos a fim de fixar melhor, tá? Aí o conceito, tá? E a aplicação da equação que relaciona as grandezas envolvidas dentro do fenômeno dilatação linear. No primeiro exemplo, diz o seguinte: considere 3 barras de alumínio que são colocadas em um forno com alta temperatura. Temos aqui a barra 1, tá? A segunda barra é a barra 2, que é um pouco maior, e a terceira barra, tá? Que é a barra 3, é menor que a barra 1. Então, qual barra sofrerá maior dilatação linear? Na aula anterior, nós vimos que a dilatação linear depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, né? Representado por alfa, né? E depende ainda de delta T, que é a variação de temperatura, ok? Então nós temos aqui ΔL, variação do comprimento ou dilatação linear, depende do comprimento inicial, do material de que é feito, tá? Relacionado aí pelo coeficiente de dilatação linear, e o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, quanto maior o comprimento inicial for da barra, maior será a dilatação. Aquela que tiver o menor comprimento terá menor dilatação. Tá? Isso para uma barra feita de mesmo material. Para barras feitas de mesmo material. No caso aqui são 3 barras de alumínio, então todas, tá, são de mesmo material. Foram colocadas juntas, né, em um forno, então vão estar submetidas à mesma variação de temperatura. Então, essa variação só vai depender do comprimento inicial. Quem tem maior comprimento inicial é a barra 2, não é isso? Então, qual é a barra que vai sofrer maior dilatação? É a barra 1? É a barra 2? É a barra 3? Portanto, resposta letra B. Okay? No exemplo 2, nós temos aqui 3 fios de alumínio. Estão inicialmente, né, tem inicialmente o mesmo comprimento e estão à mesma temperatura. Então, após ser aquecido, qual fio sofreu maior variação de temperatura? O fio 1, o fio 2 ou o fio 3? Então, observe aí que o fio 1 está um pouco mais estirado, né? Está um pouco mais esticado. O fio 2 já tem uma pequena curvatura. O fio 3 tem uma curvatura bem maior, né? É bem parabólico, certo? Então, se ele tem uma curvatura maior, isso que significa que ele tem um maior comprimento. Então, inicialmente, eles tinham, tá? Inicialmente, eles tinham o mesmo comprimento, não era verdade? O mesmo comprimento. Então, aquele que aumentou mais, que cresceu mais, sofreu maior variação de temperatura, sofreu, consequentemente, né, maior dilatação. Então, qual fio sofreu maior variação de temperatura? É o que aumentou mais, né? Portanto, é o fio 3, certo? No exemplo 3, tá? Nós temos aí na figura 3 barras metálicas de mesmo comprimento inicial, mas são feitas de material diferente. A barra 1 é feita de alumínio, tá? A barra 2 é feita de cobre e a terceira barra, é feita de ferro. Então, aqui nessa tabela nós temos os coeficientes de dilatação linear desses 3 materiais. Do alumínio é 22, do cobre é 17, do ferro é 12. Queremos saber qual barra terá maior variação no comprimento.
Então, na aula anterior, nós vimos uma tabela com diversos materiais com seus respectivos coeficientes de dilatação. E lá a gente viu o seguinte: quanto maior o coeficiente de dilatação linear, o material tende a sofrer maior dilatação. Então, aqui, ó, quem tem maior coeficiente de dilatação é o alumínio, certo? Então, o alumínio ele tende a sofrer maior variação no comprimento, ok? Então vamos ver aqui as alternativas: alumínio, a de cobre, a de alumínio, é isso? E no nosso último exemplo, nós temos aqui uma barra de inicialmente, né, ela possui 40 metros. Ela é feita de alumínio e está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ela fica exposta ao sol, é aquecida e sua temperatura atinge os 60 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22, 10 a menos 6 graus Celsius negativo, né? Calcule a dilatação sofrida por essa barra. Então, como é que vamos calcular a dilatação? Então, vamos aplicar aqui a equação da dilatação, ΔL, né, é igual ao comprimento inicial da barra, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. O L0 é o comprimento inicial. O comprimento inicial é 40, né? 40 metros. Então, L0 vale 40. O alfa é o coeficiente de dilatação, que vale 22 vezes 10 elevado a menos 6. O ΔT é a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? Variação de temperatura é a temperatura final, tá? Que ela foi aquecida até 60, menos a temperatura inicial, que é só o menos, tá, gente? Menos 20. Então, essa variação de temperatura, 60 menos 20 dá 40 graus Celsius, né? Então, esse ΔT aqui vale 40. Então, essa variação do comprimento é só multiplicar todo mundo aqui, ó, 40 vezes 22. O resultado multiplica por 40 novamente. Tá? E a potência de base 10 a gente vai conservar. Então, primeiramente, vamos multiplicar aqui. Vamos multiplicar aqui. A canetinha aqui bagunçou, né? Vamos multiplicar aqui. Vamos multiplicar aqui 40, tá? Vezes que é um 22, tá, gente? Vezes 22. Multiplica primeiro só o 4 por 22, tá? 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 2 é 8. Conserva o zero, tá? Baixa o zero, né? Deu 880. Agora, pega esse resultado de 40 vezes 22, que deu 880, você vai multiplicar por 40. Aí vai ficar 880 vezes 40, né? Vamos multiplicar só os números diferentes de zero, tá? Os algarismos diferentes de zero. 4 vezes 8 é 32, vai 3, né? 4 vezes 8 é 32, com 3, 35. Os dois zeros você baixa em seguida, tá? Então, deu 35.200. 35.200. A potência de base 10, você repete.
Você pode transformar isso aqui na notação científica, pode deixar assim, dependendo aí das alternativas, tá? Se fosse uma questão que tivesse alternativas. Vamos transformar em notação científica isso aqui. 10 a menos 6 é expoente negativo, quer dizer que você vai colocar aqui uma vírgula, você vai contar aqui para a esquerda, tá? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Observe que só tem 5 algarismos. Você conta para a esquerda, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Como não tem mais algarismo à esquerda, você acrescenta o 0, tá? Então deve ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, tá? Depois da vírgula. Então ficou aí 0, então delta L é 0,0352 metros. Se você for transformar isso aqui em centímetro, multiplica por 100, vai dar 3,52 centímetros. Ok? Então, estude também pelo livro didático, procure esse conteúdo lá no livro, tá? Copie esses exemplos no caderno, refaça os cálculos, procure também em outras fontes como internet, outros vídeos no YouTube, e bons estudos!